Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar do zero este painel para o controle de indicadores do seu setor de recursos humanos. Caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar no link e me mandar o convite que eu vou lhe aceitar. Caso goste do vídeo, deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. E bora para as explicações. Neste painel, eu coloquei alguns indicadores comuns, mas você pode utilizar estes ou outros que atendam à necessidade da sua empresa. A ideia aqui é explicar alguns conceitos. Então, neste painel, eu consigo ver o turnover acumulado, o absenteísmo acumulado, a quantidade de funcionários admitidos, de desligados e quanto que eu gastei com treinamento até aquele momento. Aí eu vou ter 4 gráficos. O turnover por mês, que tem o turnover em uma meta. Se você não tiver meta, não tem problema, é só não colocar ela, tá? Mostra o absenteísmo por mês e a meta, a quantidade de admitidos versus a quantidade de desligados por mês e o custo de treinamento por mês. E aqui eu tenho os filtros, né? Eu posso filtrar um por um ou posso selecionar mais de um mês por vez, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho apenas os resultados, por exemplo, do primeiro trimestre daquela empresa, beleza? Qual vai ser o passo a passo para a gente estar criando isso aqui, tá? Você vai ter que abrir uma nova aba aí no seu Excel e colocar obrigatoriamente pelo menos essas duas primeiras colunas. Primeiro, o ano do lançamento daquele indicador, o mês, tá? E caso a sua empresa tenha mais de uma unidade, ou seja, mais de uma filial, você pode utilizar essa coluna chamada unidade, para que assim você possa cadastrar duas, três, quatro, cinco, seis unidades, quantas unidades você precisar. E aqui, depois que você insere essas três colunas, né, sendo essas duas obrigatórias e a unidade opcional, a gente vem de fato para o preenchimento dos indicadores. Então aqui eu optei por fazer o seguinte: colocar a meta do turnover e depois o valor do turnover. Mateus, eu não tenho meta. Eu vou precisar utilizar essa coluna? Não, porque você não tem uma meta. Mas se você tiver uma meta ali por mês, você coloca essa coluna. Depois eu tenho a meta absenteísmo e o valor absenteísmo, depois a quantidade de admitidos, a quantidade de desligados e o custo de treinamento. Aqui eu coloquei turnover, absenteísmo. E fala, poxa, eu já controlo isso de outra forma, eu não controlo isso ainda, eu quero colocar aqui, sei lá, custo com benefícios, e aqui eu quero colocar custo com folha de pagamento, eu posso? Pode. Certo? Qualquer indicador que você quer colocar aqui. Ah, eu quero colocar esses indicadores e mais uns dois aqui, eu posso? Pode. Só uma questão de adequação de espaço e o conceito que você precisa entender. Tá certo? Bom, como é que vai funcionar o preenchimento disso aqui? Bom, você primeiro vai começar a colocar o ano. Então, esse indicador aqui eu estou preenchendo no ano de 2021, no mês de janeiro, tá? Eu opto por utilizar os meses abreviados. Então, aqui eu coloco Jan ao invés de janeiro e recomendo que você sempre preencha assim, tá? Aí você pode colocar o nome da unidade aqui, eu vou colocar SP de maneira genérica, e aí você começa a preencher os seus indicadores. Bom, o que é porcentagem, pessoal? Coloca já em porcentagem. Então, por exemplo, o turnover, ele é expresso em porcentagem. Então minha meta é de 2%. Então coloco 2 e a porcentagem. Em janeiro de 2021, na unidade de São Paulo, o turnover deu, sei lá, 1%. Né? Meta de absenteísmo é o mesmo conceito, você segue preenchendo. Quando você chega em quantidade aqui de admitidos, que já não é mais uma porcentagem, aí você pode colocar o número normal, né? Não tive admitidos nenhum, eu tive um admitidos, tá? E aí você deixa no formato geral, certo? Prontinho. Lembrando, se por exemplo, algum desses indicadores der zero, o meu turnover deu zero. A quantidade de admitidos deu zero. Não deixe a célula vazia, preencha com o zero, tá? Isso é super importante. Legal? Bem, eu vou pegar aqui as informações que eu já tenho preenchida, tá? Para agilizar o vídeo, ok? Deixa eu copiar aqui, um momentinho. Ctrl C e Ctrl V aqui, beleza? Depois que você preenche aí os seus indicadores, você vai ter que transformar este intervalo em tabela para facilitar as atualizações. Então você seleciona tudo, inserir, tabela, deixa essa opção marcada, minha tabela tem cabeçalhos, ok. Pronto, isso aqui virou uma tabela, né? Você pode mudar a cor ali, enfim, fazer uma série de edições, tá? Tirar aqui o filtro, pronto. Com isso aqui preenchido,
e transformado em tabela, as próximas atualizações, que é, por exemplo, o mês de dezembro, depois de janeiro de 2022 e assim por diante, você vai fazer isso de uma maneira muito mais prática, tá? E aí, depois disso, que a sua base aqui está pronta, eu quero que você construa este carinha aqui, ó, que é o local, né, que são os locais onde a gente vai colocar os nossos números. Qual que é a lógica aqui por trás, tá? Eu tenho uma foto aqui atrás e todos esse filtrinho branco que tem aqui, ó, são formas, tá? Que tá aqui, ó, formas. Só que eu deixei a cor um pouco mais fraca e joguei uns ícones por cima, bem como coloquei uns títulos. Como é que a gente chega mais ou menos nesse resultado? Bom, primeiro você vai ter que inserir uma foto, né? Através aqui do imagem, eu copio e cola direto, que te agrade, tá? Eu peguei aqui uma foto de um site gratuito de imagens. Com essa foto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir inserir formas e eu vou pegar o retângulo. Eu vou abrir o retângulo, mais ou menos aqui, certo? Com esse retângulo aberto, eu vou vir em formato de forma, preenchimento de forma e vou colocar na cor branca e deixar o contorno preto. Volto no preenchimento de forma, venho em mais cores de preenchimento e coloco a transparência em algo de torno de 30% a 40% e dou OK. Então eu tenho uma espécie mesmo de um filtro, porque aqui eu tenho a cor branca, só que ela está um pouco mais fraca, eu consigo ver o fundo. Depois você vai dar Ctrl C, Ctrl V e vai diminuindo, né? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer o espaço do filtro. Como isso aqui é uma forma, eu consigo digitar dentro. Então você dá 2 cliques dentro, vai pingar o cursor e você digita o que você quiser. Ó. Como isso aqui é um texto, você seleciona ele, ó, e pode colocar negrito, cor preta, por exemplo. Você pode centralizar ele, aumentar o tamanho. Certo? Tranquilo. Aí você continua, né, dando Ctrl C, Ctrl V, né, nesse menorzinho, até formar isso aqui, ó. Eu quero 5 menores, que é onde vai ficar os acumulados, e depois eu quero 4 maiores, que é onde vai ficar os gráficos. Então, ó, você vem na mão mesmo, tá? Isso vai depender do tamanho do seu monitor. E aí você tenta fazer 5, né, de modo que eles consigam ficar um do lado do outro. Mais ou menos assim, ó. Beleza? Depois você pode selecionar todos eles, ó, formato de forma, alinhar ao meio e distribuir na horizontal. Ó. Então eles vão ficar alinhadinhos, né? Prontinho. Ó. Depois você dá um Ctrl C, Ctrl V. Aumenta aqui mais ou menos até o meio desse, né? Nesse caso são 5. Ctrl C, Ctrl V. Ó, ficou muito grande, posso diminuir um pouco. Prontinho. E depois Ctrl C, Ctrl V e colo aqui, ó. Pronto, eu tenho meus espaços. E aqui você pode digitar o que você quiser, ó. Certo? E os ícones, você pode ir na internet, em site de ícones, né? E pegar um ícone desse aqui, por exemplo, em sites de ícones, né? Com o formato PNG. O formato PNG indica que ele não tem fundo, né? Então, se eu coloco algo atrás dele aqui, ó, não tem problema. E aí você vai alinhando esses ícones, né, nos cartões, no gráfico, enfim. E depois eles ficam separados, né? Então o ícone ele fica separado do cartão. Então se eu mexo o cartão, o ícone não vem. Se eu quiser deixar os dois juntos, eu clico em um, segurando o Ctrl, clico no outro, botão direito, agrupar e agrupar. Ó. Aí vira uma coisa só e eu posso arrastar para onde eu quero, certo? O que vocês vão ter que fazer é mais ou menos isso aqui, tá? Não se preocupe inicialmente com os ícones, tá? Porque você não precisa deles, é algo visual que tem uma importância sim, mas para o pleno funcionamento do que a gente quer ensinar aqui, não precisa dos ícones, beleza? Com esse espaço montado e com minha base minimamente alimentada, para que a gente consiga ver os gráficos subindo e descendo, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma tabela dinâmica. Então, eu seleciono aqui, ó, onde eu preenchi, inserir tabela dinâmica. Já selecionei o que precisava, né? E aí eu deixo essa opção marcada, ó, nova planilha e dou OK, certo? Com isso feito, a gente já criou a nossa tabela dinâmica. Agora a gente precisa colocar, sinalizar pelo que a gente quer calcular. Eu vou começar fazendo os acumulados, tá? Ó. O que eu vou fazer então? Ó? Eu sei que na minha base tem uma coluna chamada V turnover, que é onde eu digitei o valor do turnover. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar ela aqui, ó, e vou jogar ela em valores, que eu só quero a soma. Como está em porcentagem, ele fica dessa forma. Então eu clico sobre ele, página inicial,
estilo de porcentagem e beleza. Eu posso aumentar aqui, ó, as casas decimais caso seja necessário, tá? Pelo menos uma é bacana quando a gente está trabalhando com porcentagem. E como é que eu vou transportar esse número daqui para cá? É bem tranquilo. Ó. Primeiro, a sua barra de fórmulas ela tem que estar aparecendo, tá? E aí você vem em página inserir. Vou clicar aqui fora, não vai adiantar. Inserir, caixa de texto. E ele vai pedir para eu abrir uma caixa de texto. Ó. Abrir a caixa de texto, vou subir aqui, pronto. Clique dentro da caixa de texto, de forma, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno, para que essa caixa de texto ela fique transparente, tá? Clico dentro da caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou lá onde está minha tabela dinâmica e aponto o valor que eu quero e dou Enter. Daí eu posso alinhar normalmente, aumentar o tamanho, colocar na cor que eu quero e, por exemplo, colocar em negrito. Para que eu saiba que esse cara é este cara, eu vou nomear essa tabela dinâmica, porque quando eu crio a tabela dinâmica, ela coloca o nome genérico. Tabela dinâmica 1, 2 e 3. Eu vou me confundir se eu manter assim. Então, o que eu faço? Posso vir aqui e pegar o nome que eu dei, que é a semi-turnover, copio, clico na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, tá vendo que o nome é tabela dinâmica 1, eu colo e dou Enter. Pronto. Agora, esse cara tem um nome próprio. Ctrl C, Ctrl V, retiro aqui ó, a soma de turnover que está aqui embaixo, jogo fora, e trago o valor de absenteísmo aqui para valores. Ó. Já está tudo editadinho, o que eu vou fazer? Volto lá no Dash, copio essa caixa de texto no Ctrl C, Ctrl V, jogo ela onde eu quero, mais ou menos aqui, né? Eu gosto de utilizar setinhas para arrumar isso aqui, tá? Deleto esse endereço aqui, digito igual, vou lá de novo e aponto o valor do absenteísmo. Clico nessa primeira caixa de texto, página inicial, clico no pincelzinho e clico na caixa de texto nova. E continuo copiando esses nomes e renomeando as tabelas dinâmicas. Certo? Quantidade de admitidos. Ó. Você copia novamente, deixa sempre uma coluna de espaço, tá? Joga fora isso aqui, pega a quantidade de admitidos, valores. Ó. Aqui estava em estilo de porcentagem, aqui eu não preciso do estilo de porcentagem, né? Então posso clicar em cima, a página inicial, venho aqui no formato e coloco geral. Prontinho. Copio novamente esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Limpo o endereço, igual, e aponto o valor aqui. E continuo copiando a formatação, copia o nome e renomeia a tabela dinâmica. Copio e colo esse aqui. Ao invés dos admitidos agora, eu quero os desligados. Ó, quantidade de desligados. Mesmo esqueminha. Copio a caixa de texto. Coloco ela aqui do lado. E limpo o endereço. E coloco a formatação que eu quero. Pego esse nome e renomeio. E agora preciso fazer com o último, que é o treinamento. Então, você continua copiando e colando, joga isso fora, pega o custo de treinamento e já era. Como todos eles são números, automaticamente já sobe como soma, tá? E aí você coloca o formato de dinheiro, por exemplo. E aí eu volto lá, Ctrl C, Ctrl V, ACM treinamento, alinhou, limpa essas informações, digita igual e aponta. E pronto. Lembra de renomear a tabela dinâmica e já era. Os acumulados eu acabei de fazer com apenas alguns arrastos aqui na tabela dinâmica, né, sem muita dificuldade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o turnover por mês, tá? Como é que eu vou fazer isso? Posso copiar qualquer tabela dinâmica dessa, eu vou pegar a mesma do turnover aqui para facilitar a minha vida. Ó. Vou fingir que ela tá limpa, tá? Para mostrar para vocês do início. O que eu vou fazer agora? Como eu quero avaliar por mês, eu vou pegar o mês e vou jogar em linhas. E vou pegar, aqui nesse caso eu tenho meta e valor. Se você não tem meta, você só vai chamar o valor. Mas se você tiver meta, você vai chamar a meta e o valor. Então eu vou pegar a meta e vou jogar em valores. E vou jogar o valor também e jogar em valores.
Então ele cria essa tabela dinâmica, com a meta aqui e com o valor aqui, certo? Já vou aproveitar para renomear essa tabela dinâmica, turnover por mês. Prontinho. Clico nessa tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e vou lá em gráfico de combinação, aqui embaixo. Ó. Em gráfico de combinação, ó, você vê os nomes que aparecem? Ó, soma de M turnover, soma de M turnover. Vamos alterar isso? Aqui em valores, ó, ele juntou a operação que eu estou fazendo, que no caso é uma soma, certo? É uma soma, se der dois cliques aqui ele mostra uma soma, mais o nome da coluna. Vamos alterar isso? Ó. É só você dar dois cliques aqui em cima, ó, onde está piscando meu mouse, e aqui é meta, né? Então eu vou chamar isso aqui de meta. Meta, do OK. E aqui, nesse outro, eu chamo de turnover. Prontinho. Agora eu clico sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, combinação. E aí, o que ele já me combinou aqui? Ó? Ele falou que o gráfico de meta vai ficar como coluna agrupada e o de turnover vai ficar como linha. Só que eu quero o inverso, né? Geralmente a meta é que fica como linha. Então eu clico nessa caixinha, escolho o gráfico de linha, venho aqui no turnover e mudo de linha para o gráfico de coluna. E dou OK. Agora eu preciso fazer algumas edições. Primeiro, eu quero que esse gráfico sempre comece do zero. Então eu vou clicar nesse eixo aqui, botão direito, formatar eixo. Tem essa opção chamada mínimo, tá? Esse zero automático. Eu vou deletar ele, digitar o zero manual e dar Enter. E eu já posso deletar esse eixo. Esses botões que eu tenho aqui, ó, escrito meta, turnover e mês, eu quero remover. Clica sobre o gráfico, análise de gráfico dinâmico, e clica aqui em cima desse botão aqui, ó. Prontinho. Quando eu clico sobre o gráfico, habilita essa cruz verde, que são os elementos do gráfico. Eu clico aqui, venho aqui em legenda, venho aqui nessa setinha do lado e posso escolher onde eu quero a legenda. Eu vou deixar a minha na parte superior. Essas linhas que tem passando dentro do gráfico, eu vou clicar em qualquer uma. Ele já vai selecionar todas e eu dou Delete. O gráfico ele tem um fundo branco, eu vou retirar isso, porque esse gráfico vai vir para esse espaço aqui, que já tem um fundo, então eu não preciso do fundo do gráfico. Clico sobre o gráfico, formatar. Em formatar eu clico em preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. A única coisa que falta é trazer os números. Ó. Eu só quero trazer os números para as barras do turnover, que nesse momento aqui está nessa cor salmão aqui, tá? Mas você pode querer trazer também para a linha. Se você quer trazer para os dois, ó, clica no gráfico, clica na cruzinha verde e marca aqui o rótulo de dados. Ele já canta para todo mundo, tá? Tanto para as barras em salmão, que é o turnover, quanto para a meta que está na linha, tá? Eu vou dar o Ctrl Z para desfazer, porque eu só quero que fique no turnover. Então eu clico só nas barras que representam o turnover, um clique só, e aí eu coloco o rótulo de dados. Beleza? Vou mudar a cor dessa barra, né? Então eu clico na barra, formatar, preenchimento de forma e coloco a cor que eu quero, esse azul. E aí eu posso fazer mais algumas edições, como aumentar o tamanho do rótulo, colocar a cor preta negrito e aqui também, ó. Preta negrito e aqui também. Certo? Esse aqui foi o gráfico do turnover. O gráfico do absenteísmo ele vai ser exatamente igual, só que um representa o turnover e o outro o absenteísmo. Para que eu não tenha que ficar refazendo essas edições, eu já salvo esse gráfico como modelo, porque eu já apliquei várias edições aqui. Como é que eu faço isso, Matheus? Clica sobre o gráfico, botão direito, salvar como modelo, e aí você dá um nome para isso, né? Modelo bolado. Esse é o nome. Salvar. Beleza? Daí eu dou um Ctrl X para recortar esse gráfico e colo lá onde eu quero. Beleza? Vou colar ele aqui mais ou menos. Diminuo aqui o tamanho, pipipipopopó. Da hora. Prontinho. Então, esse é o primeiro gráfico. Vamos ao segundo, absenteísmo por mês. Né? Sempre lembro, se eu renomeei. Então, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, essa tabela dinâmica. O mês eu vou manter, porque eu quero fazer uma análise por mês, só que agora eu vou jogar fora essa meta, a meta do turnover e o valor do turnover, para trazer a meta do absenteísmo e o valor do absenteísmo. E aí eu vou fazer as mesmas edições. Onde está MABS eu vou mudar para meta, dando dois cliques aqui e chamando isso aqui de meta. E aqui onde está soma de VABS, eu vou dar dois cliques e vou chamar apenas de ABS, que é uma abreviação para absenteísmo, tá? E ok. Pronto. Os valores são os mesmos, tá?
Porque eu optei por isso, tá? Eu só espelhei os dois, mas são diferentes, tá? Porque aqui é turnover e aqui é absenteísmo. Clico sobre essa tabela dinâmica e lembro, né, já de pegar aqui o nome, que é o absenteísmo por mês, para não esquecer. E renomeio, Enter. Clico na tabela dinâmica, gráfico dinâmico, gráfico de combinação, tá? E aí você poderia fazer tudo manualmente de novo. Mas, como a gente salvou o modelo, eu venho aqui e procuro modelos e procuro aquele gráfico que eu salvei, que é o gráfico com o nome bolado. Deixa eu aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar ele. Cadê? Modelo bolado, ele tá aqui, ó. Aí eu já dou 2 cliques, ó. Pronto, ele já vem todo editado, tá? E aí eu só posso, por exemplo, mudar essa cor aqui. Ao invés de azul, vou usar um vermelho, ó. Prontinho. Todas aquelas edições que a gente fez no primeiro já estão feitas nessas daqui. Ctrl X para recortar, Ctrl V, e você alinha aí o seu gráfico. Dessa forma. Prontinho. Agora falta apenas 2 gráficos, que são os admitidos versus os desligados por mês, tá? O que você pode fazer aqui? Você vai dar um Ctrl C, Ctrl V, né? E aí, ao invés da gente trazer meta e o valor, a gente vai jogar fora, mas vai deixar os meses, né? E a gente vai trazer a quantidade de admitidos e depois a quantidade de desligados. Como a gente copiou um gráfico de porcentagem, eles vieram no estilo de porcentagem. Então você seleciona esses números aqui, página inicial, número, vem aqui na setinha e coloca geral. Pronto, resolvido. E vamos melhorar esses nomes, né? Então vamos dar 2 cliques, aqui fica apenas admitidos, e o outro fica apenas desligados. Certo? E aí, eu clico sobre essa tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e posso vir aqui em modelos e pegar aquele modelo que a gente fez, né? O modelo bolado. Só que aí você pode argumentar que fala, pô, cara, eu não queria que ficasse um em barra e outro em linha. Eu queria que ficasse os dois como barra, por exemplo, né? Ou como coluna. Então você clica sobre o gráfico, vem aqui em Design, alterar tipo de gráfico. Aí você pode pegar, por exemplo, um gráfico de coluna, certo? Como a gente já havia feito as edições, ele já está todo editado, só que a gente só mudou o estilo do gráfico. Então vamos fazer de novo. Estou aqui, clico sobre o gráfico, Design, alterar tipo de gráfico, escolha aqui o de coluna agrupada, 2 cliques, pronto. E aí você pode também salvar esse modelo, porque o próximo gráfico vai ser igual a esse, né? Ou nem precisa, a gente altera aqui também, não tem problema, né? E você muda a cor, né? Então desligado aqui eu vou deixar mais na cor vermelha. Os admitidos pode ficar na cor verde, por exemplo, certo? Daí eu vou desmarcar os rótulos de dados, eu vou chamar os dois para que apareça em ambos os gráficos, que só estava aparecendo em um. E aumento aqui o tamanho de tudo, ó. 10, negrito, pronto. Dessa forma aqui. Já era. Aí você recorta, vem aqui no Dash e cola. Prontinho. E ajusta o tamanho. Eu vou copiar esse nome aqui. E vou renomear essa tabela dinâmica aqui. Agora falta o último gráfico, que é o custo treinamento por mês. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vou jogar admitidos fora e desligados fora e vou trazer o custo de treinamento aqui para valores, tá? A gente está trabalhando em dinheiro, você pode optar por utilizar esse formato aqui de contábil, mas eu vou preferir utilizar o separador de milhares com uma casa decimal apenas ou até mesmo 100. Prontinho. Clica sobre a tabela, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, modelo, pega aquele modelo que você salvou, esse aqui, ó, prontinho, ficou com gráfico de linha, isso aqui já pode te atender. Se não atender, clica sobre o gráfico, Design, alterar tipo de gráfico, coluna e pronto, virou um gráfico de coluna. Deleta a legenda que eu não preciso aqui, deleta o título e coloca os rótulos e tá pronto o seu gráfico, né?
Daí você pode fazer o ajuste aqui no tamanho dos rótulos. E pronto. Recorta, vai lá no Dash e cola. Beleza? Dessa forma aqui, ó. E você copia esse nome e renomeia a sua tabela dinâmica. Pronto. Na questão de gráficos, já tá pronto, certo? Só que ainda eu não tenho os meus filtros. Como é que eu trago ele? Vamos lá onde está as tabelas dinâmicas, clique em cima de qualquer um, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, e eu vou trazer ano, mês e unidade. E ok. Certo? Clico sobre uma, segurando o Ctrl, clico sobre as outras, botão direito, configurações da segmentação de dados, e eu marco essa caixinha aqui chamada ocultar item sem dados, e ok. Depois eu venho aqui em segmentação, posso escolher um modelo desse pronto aqui, vou pegar esse verde, tá? E o que acontece? Quando clicar aqui em janeiro, só vai mostrar os resultados de janeiro, em fevereiro, em março. Só que, como eu puxei a segmentação dessa tabela aqui, essas segmentações elas ainda não estão conversando com as outras tabelas dinâmicas, tá? Então o que eu vou fazer? Vou clicar nessa do mês, botão direito, conexões de relatório. E aqui vai aparecer todos os nomes de todas as segmentações, tá? De todas as tabelas, para a gente não se perder, por isso que a gente renomeia. Então eu vou marcar todas essas caixinhas, porque quando eu clicar aqui, em qualquer botão desse, eu quero que todas elas se modifiquem. Eu vou fazer isso com todas, tá? Pô, mas a gente vai fazer isso com todas porque a gente renomeia, pra gente não se perder, tá, pessoal? Qualquer erro, qualquer edição, a gente saberia onde mexer exatamente porque a gente renomeou. E eu faço isso também com a unidade. Para caso você tenha mais de uma unidade, né? Na sua empresa. Pronto. Depois eu clico sobre elas. Clico sobre a primeira. Segurando o Ctrl, eu clico sobre as outras. Ctrl X para recortar. E Ctrl V para colar. Ok? Clico nessa daqui do mês, ó. Venho aqui em segmentações e eu tenho colunas. Eu vou colocar aqui, ó. Tá o número 1, né? Eu vou colocar para 2, 3 colunas, tá? Para que fique em 3 colunas, eu acho que fica mais legal. Dessa forma. Diminuo aqui o tamanho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a unidade. Ajustar o tamanho. Você pode colocar mais colunas também, se você tiver mais unidades aí, tá? Para ficar menorzinho. E posso fazer isso também com ano. 2 colunas e aqui, tá? Prontinho. Agora o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui em janeiro, todo mundo mexe. Em fevereiro, todo mundo mexe. Em janeiro, todo mundo mexe. Mas eu só consigo selecionar um por um. Para selecionar mais de um de uma vez, o que eu tenho que fazer? Clica no primeiro e clica nesse carinha que é chamado seleção múltipla. E eu seleciono os outros, tá? Esses que estão em cinzas não estão selecionados, os que estão em verde estão selecionados. Então aqui são os resultados, por exemplo, do primeiro trimestre. Se eu clicar nesse x aqui, ele vai habilitar todo mundo e esse seria tipo o seu acumulado, tá? Tipo não, é o seu acumulado. E para manter isso aqui atualizado, como é que eu faço? Vamos lá na base. E aí eu tenho as informações, por exemplo, de dezembro para colocar. Como é que eu começo a preencher? Eu transformei isso aqui como tabela, então tudo que eu digitar aqui embaixo ele já vai grudar automaticamente. Então vamos lá, eu começo 2021, mês de dezembro, unidade de São Paulo, a meta continua 2%, o que foi executado, o que aconteceu foi 1,5%, a meta do absenteísmo continuou 3%, o valor do absenteísmo ficou em 1%, a quantidade de admitidos foram 2, de desligados foram 3 e o custo com treinamento foi R$10.000. Só que, se eu vir no meu Dash, ele ainda não atualizou, porque eu preciso mandar atualizar. Então, eu vou lá na base, clico em qualquer célula da tabela, design da tabela, atualizar e atualizar tudo. Quando eu volto para o Dash, o mês de dezembro está lá e eu posso avaliar ele individualmente ou no conjunto dos dados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que esses conceitos sejam úteis para vocês de alguma forma. O link para o perfil do meu LinkedIn estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Muito obrigado por tudo, até a próxima e tchau, tchau.